Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso Conversa Amiga. E para o programa de hoje eu trouxe uma grande amiga, Jaqueline Inácio, estudante de medicina, voluntária do projeto Ponte do Bem. Jaque, é um prazer estar aqui com você, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jô, o prazer é todo meu, sem dúvida, de estar aqui com vocês, com o pessoal de casa, e espero que seja produtivo o nosso bate-papo. Sim. Então, Jaque, o nosso bate-papo de hoje é sobre um tema um pouco triste. A gente não gosta até muito de falar, mas infelizmente ele vem atingindo índices muito altos. Estamos em setembro e é sobre o Setembro Amarelo, é sobre o suicídio. Sabe, Jaque, uma vez eu estava vendo uma reportagem onde um psicólogo comenta que as pessoas que cometem suicídio, na verdade, não querem morrer. Exatamente. É verdade? É isso mesmo? Exatamente, Jô. Nós percebemos que as pessoas que buscam o suicídio como uma fuga, elas não estão querendo, por fim, a própria vida, mas é um momento agudo de dor e de angústias. Então ela faz aquilo tentando aliviar a tensão e aquele momento. Jaque, um dos grandes estudiosos do assunto, né, Viktor Frankl, o autor do livro Em Busca de Sentido, um psiquiatra austríaco, que inclusive ele foi ele ficou, né, preso num dos campos de concentração, em Auschwitz, né? Auschwitz. Ele comenta, ele faz vários estudos a respeito disso. Se eu não me engano, você também já fez alguns estudos a respeito, né? Sim, eu tive a oportunidade dentro da faculdade estudar um pouco da psicologia e da psicanálise. E a abordagem do Frankl, ele é muito interessante, porque quando o paciente chegava até ele pensando em suicídio e contava para ele, ele fazia a pergunta para a pessoa: ah, mas por que você ainda não suicidou? E nessa pergunta a pessoa dava para ele o sentido de vida dela, aquilo que faz ela manter um objetivo e manter-se viva. Então essa era a terapia dele, a terapia do sentido de vida, buscar isso. Então quer dizer que nesses estudos existia um objetivo para que a pessoa não quisesse tirar a própria vida. Exatamente. A gente pode citar um exemplo como o nosso grande psicólogo, né, espírita, palestrante, fantástico ele é ótimo. o Sandro Klinger, né, que agora já está em programas, o programa Encontro com Fátima, ele participa. Palestra no mundo inteiro. Sim. E o mais interessante, a gente cita ele como Rossandro como exemplo, a gente toma a liberdade de citá-lo como exemplo, porque tem uma palestra onde ele faz esse comentário. Sim. Porque a gente vê ele de uma forma tão gostosa, palestras tão cativantes, leves. Uhum. Você não vai para assistir uma palestra, né? Porque você sai muito leve de lá, sorrindo, muito alegre. E ele também já foi vítima, já pensou, né, no suicídio. E a gente observa que na fala dele fica claro que o fato dele não ter concluído o ato suicida é porque ele tinha um sentido de vida, que era a mãe dele. E pelo fato de ter a doutrina na sua vida, sabendo que a morte não ia acabar com aquilo, ele continuaria vivo. Então a importância desse sentido de vida associado a uma fé foi o que deu base para ele. E felizmente a gente tem esses casos, né, das pessoas que pensam, tentam, mas graças a Deus não cometem. Exatamente. Agora, em contrapartida, a gente tem as outras pessoas que acabam conseguindo concluir e tirar sua própria vida. Infelizmente. E eu não sei se a palavra mais certa que eu posso usar, mas seria... eu posso dizer que seria um ato de egoísmo da pessoa que tira a própria vida, porque ele está pensando somente em resolver o problema dele. E os outros que ficam? Os familiares, os pais, a dor daqueles que ficam. É correto dizer isso? Que é um egoísta? Olha, Ju, eu acredito que a gente pode achar a palavra até forte, mas ela define bem. E é justamente isso que traz às vezes até um peso para a própria pessoa que conclui o suicídio. É o fato de pensar que tinha um pai, tinha uma mãe que pode ter ficado sofrendo. A gente acha que não, mas a gente é importante no meio que a gente está inserido. Tem pessoas ao nosso redor, nós temos um impacto na vida das pessoas. É legal você falar isso, porque às vezes a gente não pensa, mas sempre somos exemplo para alguém. Sempre tem alguém que se espelha em nós, que nos observa, né? Então a gente sempre é exemplo para alguém, isso é muito importante. É importante você se colocar na posição de quem convive, está em sociedade, não estamos sozinhos. Já aqui é o seguinte, eu até pensei em se seria a melhor palavra, melhor adjetivo, né, de chamar essa pessoa de egoísta,
porque não querendo julgar, mas isso nos faz pensar muito. O nosso grande, né, um dos maiores oradores da atualidade, o Divaldo Pereira Franco, ele comenta uma história muito interessante que faz a gente pensar muito nisso. Ele diz que certa vez ele estava na casa dele, no apartamento onde ele mora, e vendo uma notícia do jornal, lendo, ele leu que um jovem havia cometido suicídio, havia se jogado na linha do trem. E ele resolveu orar por aquela pessoa, por aquele espírito. E todas as noites ele orava por aquele jovem. Durante muito tempo, durante anos. E certa vez, ele conta, né, usando as mesmas palavras dele, ele diz que estava muito agastado num momento, sabe, todos nós passamos, né, aquele momento que a gente está sem dúvida, que você acha que é o limite. Exato, com os nervos, a flor, que a gente está muito sensível, né. E ele conta que nesse momento, um espírito apareceu para ele, dizendo que até não aceitava que ele ficasse assim, pela importância que ele tinha. E o Divaldo questiona, falou, quem é você? Ele fala, eu sou aquele jovem que cometera suicídio há muito tempo e você durante muitos anos orou por mim. Foram as suas orações que me auxiliaram, que me ajudaram a sair de todo aquele marasmo, daquela dificuldade onde aquele jovem estava se encontrava. Ou seja, já que ele não julgou. Exatamente. Ele não quis saber o porquê, o que aconteceu, né? Justamente, essas especulações, eu sempre comento, quando acontece, infelizmente, esses casos, não precisamos ficar especulando. Mas foi por causa da namorada, de uma questão financeira, não tem necessidade disso. É até uma forma de respeitarmos a família, oferecer o nosso melhor e não as especulações. É oferecer o que realmente a pessoa precisa naquele momento. A oração, o apoio fraterno, que a doutrina amplia pra gente, mostrando que a pessoa que mesmo ela tendo cometido aquele ato, a gente pode continuar auxiliando, oferecendo a nossa oração e o nosso pensamento positivo para ela. Seguir o grande mandamento do mestre, né? Exatamente. Amar ao próximo como a si mesmo. Independente, se ele cometeu aquele ato, o problema é dele. O nosso problema, o meu problema é tentar melhorar a vida dele. Exatamente. Através da oração, a gente pode fazer isso, né? Isso mesmo, oferecer o que nós temos condição. Perfeito. Então, pensamento. Jaque, muito obrigado. Fiquei muito feliz de você estar aqui, ter conversado com a gente. Muito obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo, tá? É muito importante pra gente que vocês continuem. Dê o seu like, que vocês curtam, que vocês façam comentários, porque só assim a gente consegue aprender mais e aprender mais junto com vocês. Dê sua sugestão, tá? De um próximo tema, de alguém pra gente poder fazer mais um Conversa Amiga. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo programa.